Olá, boa noite, graça e paz. Hoje faremos a nossa devocional no Salmo 126. Então, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós temos nesse salmo o momento em que o povo de Deus é restaurado à sua terra. Aqui, ao que tudo indica, é exatamente aquele período em que eles estão voltando do exílio na Babilônia. Ali no período de Esdras, Neemias, quando o imperador faz um decreto e libera os judeus. Mas nós sabemos, observando tanto o livro de Isaías, Esdras, Neemias, que nem todos os israelitas, todos os judeus voltaram para sua terra. Alguns já tinham constituído sua família ali e permaneceram por ali por causa de comércio e já tinham se estabelecido. Eles ficaram lá 70 anos. Mas um grande número voltou e aqueles que comprovaram a sua linhagem, a sua pátria como sendo Israel de fato, eles voltaram. Mas eles encontraram sua terra totalmente devastada, destruída, o templo destruído e todas as outras coisas. O fato é que quando eles são liberados do exílio da Babilônia, nós vemos aqui a reação nos primeiros versos. Eles dizem, quando o Senhor, veja, o decreto foi pelo imperador, mas eles, como crentes que são, entendem que o Senhor é quem restaurou a sorte deles, ou seja, o Senhor restaurou a vida deles. E eles ficam então cheios de riso. A expressão é, ficamos como quem sonha, como quem estivesse se deleitando. Eles sonharam por 70 anos voltarem para sua terra. Agora, quando eles voltam, é aquela sensação de, será que isso é verdade mesmo? Eles ficaram muito felizes. Então a nossa boca se encheu de riso, verso 2, e a nossa língua de júbilo. Eles começaram a cantar, a adorar, se alegrar. E um detalhe importante ainda no verso 2, as outras nações, povos à parte de Deus, começaram a dizer, o Deus deles é verdadeiro, o Senhor deles faz grandes coisas. E então eles reafirmam isso no verso 3, com efeito, ou seja, de verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a primeira parte do Salmo, até o final do verso 3. Eles estão realmente agradecidos, alegres, jubilosos, como quem sonha no retorno para a sua terra. Eles estão adorando a Deus, muito felizes. Mas quando eles chegam nessa terra, o templo está destruído. Eles querem adorar aos moldes de antes do exílio, eles querem se ajuntar em culto ao Senhor, eles querem ter as suas plantações, colheitas, moradias, eles precisam restaurar toda aquela terra. E então começa agora um pedido. Veja que esse salmo funciona como uma oração, assim como nós fazemos. Primeiro nós agradecemos, louvamos a Deus e em seguida nós colocamos as nossas petições. E então no verso 4 eles clamam, restaura, Senhor, a nossa sorte. E algumas pessoas aqui pensam, mas ele não disse que o Senhor restaurou a sorte no verso 1, mas dentro desse contexto que eu expliquei, eles estão agradecidos por poderem voltar. Agora, diante de uma terra assolada, eles pedem ao Senhor que continue a restaurá-los em toda aquela terra, em tudo aquilo que eles necessitavam. E ele usa uma figura muito interessante. Ele diz no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é uma região ao sul ali da terra de Israel, uma planície de mais ou menos 7.000 quilômetros quadrados e bem desértico. Então o Negueb é um deserto que fica ali naquela região. E
por ser um deserto muito seco, sem muitos rios, não tem chuva com muita frequência, mas quando aconteciam as chuvas muito fortes nas regiões acima do Negueb, de repente se formavam grandes enxurradas, grandes torrentes, pegando ali alguns riachinhos pequenos e fazendo eles transbordarem. Então era algo repentino e até perigoso. Até hoje nós vemos isso aqui na nossa região também. Quando na cabeceira do rio, como se diz, ou lá em cima há uma chuva muito forte, ele se enche de súbito, muito rápido e leva com uma grande enxurrada. Quem estiver brincando ou por ali corre grande risco. Lá no Negueb, por ser uma região sem chuva, seca, e às vezes a torrente vinha enquanto ali ainda estava seco. A chuva não era vista por ali, ela estava muito distante lá em cima. E então vinha uma grande torrente. E ele pede aqui no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, ou seja, rapidamente, como numa enxurrada, ainda que nós olhemos, esteja tudo seco, tudo sem muita aparência de água, formosura, grandes sinais de chuva, a torrente vem e restaura então aquela região, faz com que todo mundo ali tenha acesso à água, às plantações, tudo possa viver pela chegada da água. E ele diz então, Senhor, restaura a nossa sorte, dessa forma é o que nós te pedimos. E aí, essa é uma parte da petição no meio do Salmo, e então nos dois últimos versos, o versos 5 e 6, ele faz alguma constatação sobre algo que ele está confiante. Veja, no Salmo nós tivemos primeiro a alegria e gratidão por ter sido liberado. No momento, no verso 4, ele faz uma petição, Senhor, restaura, e no versos 5 e 6 ele constata como Deus de fato age com eles, como Deus há de abençoá-los, e ele diz então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Veja, eles estão voltando, precisam reconstruir tudo. Imagine as suas casas destruídas, o templo destruído, eles não tinham sustento, as plantações, a terra precisava ser arada, o templo precisava ser reconstruído. Nós vemos ali no livro de Esdras as pessoas totalmente envolvidas na construção do templo, pessoas de fora ajudando, enviando recursos. Eles tinham muito trabalho para fazer. E assim como eles trabalharam, honraram o Senhor lá na Babilônia, na medida do possível, do contexto deles, eles semearam ali a perseverança em fé, esse grupo que realmente voltou num primeiro momento com Esdras, eles permaneceram fiéis, eles ali com lágrima, eles semearam, eles trabalharam, e agora o contexto é diferente, é a terra deles mesmo, é a terra prometida, mas eles também semeiam com lágrimas, eles trabalham com esforço, com tristeza e certamente por lembrar da região, ver como as plantações foram devastadas, como o grande e suntuoso templo foi totalmente destruído. Então, a cada tijolo que se coloca de volta, certamente eles choravam ali, entristecidos, porque tudo havia sido destruído. Então, a vivência deles, aquele lugar, trazia muitas memórias, e eles então estão reconstruindo, estão arando a terra, estão reconstruindo suas casas, e certamente com grande sentimento de tristeza, porque tudo aquilo que era bom para eles foi destruído, e agora eles estavam reconstruindo, chorando com lágrimas. E ele traz essa ideia de semeadura, de plantar com esforço, com choro, mas sabendo que a imagem aqui de semeadura é exatamente para mostrar que a resposta do verso 4, o Senhor há de restaurar. Quem restaura é o Senhor. Isso foi percebido no verso 1, quando ele diz que o Senhor é quem restaurou. No verso 4, quando ele pede ao Senhor, o Senhor restaura. E no verso 5, quando ele confia que eles estão fazendo a parte deles, eles estão semeando, chorando, orando, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz com que as plantas brotem, que elas cresçam, deem muito fruto, é o Senhor. Então, eles confiam aqui nessa semeadura onde o Senhor participa ativamente. E então, ele conclui ampliando ainda mais no verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo. A imagem que o Salmo pinta é alguém que vai andando, caminhando, ali jogando a semente, enterrando, indo adiante. E como se ele estivesse na volta para sua casa, já recolhendo os seus feixes. Lembre que ele pede aqui uma restauração rápida como as torrentes do Negueb. É lógico que essa é só uma imagem, não é exatamente assim, mas a ideia é: eu vou me esforçando, chorando, plantando, construindo, e eu volto colhendo de alegria, de retorno, de restauração. A mesma ideia de quando eles foram para o exílio da Babilônia. Eles vão chorando, se entristecendo, mas permanecendo fiéis. E eles então voltam, 70 anos depois, com alegria, com júbilo, com o fruto da sua perseverança em mãos. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A ideia é: se você tem algo para fazer, faça. Muitas vezes nós somos atingidos por um desânimo e inanição, nós não fazemos nada porque nós estamos desanimados, nós estamos entristecidos com alguma situação e algum contexto, e então nós preferimos não fazer nada. Imagine aí na sua vida que você tem que reconstruir algo que você já havia construído. Você tem que fazer algo que você já investiu grande emoção e agora, diante daquela situação, você diz: eu me nego a fazer. Eu não mereço tanto sofrimento. É uma ideia de vitimização. Eu fico com muita autocomiseração, eu tenho dó de mim mesmo. Então eu não faço o que tem que fazer. E esse salmo nos convida, nesse contexto, entendendo o que eles viveram no passado, ele nos orienta e nos convida a fazer o que tem que fazer, ainda que seja com lágrimas. Não deixar de fazer, não deixar para depois, porque você não está com vontade. Certa vez eu estava conversando, evangelizando, na verdade, um rapaz que já havia sido de uma outra igreja há muitos anos atrás. E na nossa conversa, eu perguntei para ele por que ele não ia mais para a igreja. E ele dizia porque ele estava esperando Deus realmente colocar no coração dele esse desejo, essa vontade de voltar para a igreja. E eu: olha, mas você precisa fazer o que você sabe que tem que fazer. Perguntei para ele: você acredita que o crente precisa ir para a igreja? Ele falou: sim, sem dúvida. A grande questão é porque Deus é espírito e ele não colocou essa vontade, e eu entendo então que ele não me quer lá. O dia que ele me quiser, ele vai colocar essa vontade. E eu disse para ele, argumentando: olha, você sabe que tem que ir. É papel do crente ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, e essa responsabilidade ela é individualíssima. Ela não pode ser substituída, terceirizada. O pastor não pode pegar ele no colo e levar para a igreja. Ele precisa ser comprometido com essa obrigação, esse entendimento. Ele precisa voltar, ele precisa fazer. Ainda que você não sinta vontade, por exemplo, de acordar cedo para ir para a escola dominical, porque você trabalhou cedo a semana inteira, você está muito cansado, você está um pouco gripado, cabisbaixo, entristecido, o Senhor parece que não tem te respondido, ou como nós estamos agora, sem poder ir para a igreja, e tudo parece não ter uma perspectiva muito boa. Uns dizem que o país vai quebrar totalmente, outros dizem que mais de 70% da população vai ser contaminada, outros dizem que as igrejas não poderão nunca mais ser abertas, alguns dizem que outro movimento pode tomar o poder. São muitas notícias preocupantes que na verdade não são notícias, elas são especulações sobre o futuro, mas o futuro pertence ao Senhor. Então nós somos atingidos, bombardeados por tantas perspectivas, especulações, comentários, fofocas, fake news, que nós então ficamos com inanição e a gente pensa: eu não vou fazer mais nada. Não, faça sim, porque o Senhor tem te dado a oportunidade de buscá-lo, talvez como você não estava buscando já há algum tempo. Você tem a oportunidade agora e tempo de ler a Bíblia e ler como quem sofre, como quem precisa semear nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de lágrimas. Quem não pode parar de fazer o que tem que fazer, esperando a vontade de fazer. Se você sabe que tem que fazer algo, a Bíblia mesmo diz: vá lá e faça. Não espere alguém fazer, não espere as coisas acontecerem, não seja preguiçoso. Aquele que não trabalhe, não coma, diz o apóstolo Paulo. Então, faça o que tem que ser feito.
Não espere sentir uma vontade de buscar a leitura, não espere sentir vontade de orar, simplesmente faça. Faça, porque é assim que o Senhor há de te conduzir. Ele tem nos preservado, Ele tem nos abençoado. A nossa oração agora é: Senhor, restaura-nos a sorte, traga-nos de volta para o culto, traga-nos de volta para os abraços, os apertos, dá-nos mais oportunidade de vivenciar o ósculo santo, que quando nós tivemos o contato com o texto, ficamos assustados. Será que agora os crentes, até mesmo os homens, eles terão que se cumprimentar com um beijo? É isso mesmo? Sim, o Senhor tem nos chamado a um amor bíblico entre irmãos, que agora nós somos privados, e ao meu entendimento, exatamente para que nós possamos dar mais valor naquilo que nós agora não temos de jeito nenhum, estamos proibidos. As pessoas querem se abraçar e não podem, até mesmo os parentes, filhos que levam mantimentos, remédios para as mães em suas casas, mas não podem entrar, não podem abraçar, tem que dar um tchau do portão. Veja, o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer o que tem que ser feito, ainda que com lágrima, com esforço, para que então o nosso regozijo, o nosso júbilo, a nossa alegria ao ter a nossa sorte restaurada, o nosso culto restaurado, a nossa convivência, a oportunidade de abraçarmos, de vermos, cumprimentarmos, quando isso tudo for restaurado, nós façamos isso com muita alegria, com muito gosto. Veja, eu estou muito ansioso, uma ansiedade do bem, se assim a gente pode dizer. Eu estou muito ansioso para o nosso primeiro culto juntos. Tenho pensado no que faremos ali, e certamente quero realizar uma Santa Ceia, não importa se é no primeiro, segundo, terceiro domingo do mês, quero que nós façamos um culto bem cheio de entendimento, cheio de fé, com todo esse esforço, tantas devocionais, tantos estudos bíblicos aqui transmitidos para vocês, que nós voltemos animados, querendo nos cumprimentar, querendo estar naquele momento, cantando com toda a força e fôlego do nosso peito, orando com todo fervor, ouvindo as orações dos santos. Então participaremos da Santa Ceia do Senhor, estaremos juntos novamente, como eu tenho pedido ao Senhor que restaure-nos a esse convívio, a esse culto. Ore por isso também, mas aquilo que você tem que fazer agora, não deixa para aquele dia, faz agora. Ore, leia a palavra e busque ao Senhor. Ele tem sido bom para conosco, nós temos sido abençoados, Ele tem nos restaurado a esse entendimento e Ele está nos conduzindo de volta ao nosso convívio. Ele há de nos proteger, nós continuaremos com liberdade de culto, nós estaremos bem, saudáveis, preservados, e não faltará mantimento para nenhum de nós. Todos nós continuaremos a ter a condição, porque tudo nos é comum como igreja. Assim como nós vemos lá em Atos capítulo 4, as pessoas não têm egoísmo entre elas no meio cristão. Elas dividem as coisas, elas compartilham as coisas e uns cuidam dos outros, porque nós formamos um corpo. Cristo é o cabeça desse corpo. Ele é quem nos restaurou a terra prometida, Ele é quem efetuou em nós a redenção, a salvação. Que mais nós podemos querer? Na nossa vida, estamos como nesse salmo. No primeiro momento agradecemos: Senhor, obrigado porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou. Nós cremos e temos a convicção que iremos para o céu. Mas agora, Senhor, estamos numa situação difícil, então restaura-nos, Senhor, ao culto, restaura-nos ao convívio, porque nós sabemos que aqueles que semeiam, ainda que com tristeza, com dificuldade nesse tempo, o Senhor há de abençoar e nos conduzir para a caminhada, a continuidade da nossa caminhada cristã. Veja como é bom olhar para um salmo de tanto tempo atrás, observar o que aconteceu com os nossos irmãos, observar o contexto histórico e então tirarmos aplicações tão simples para o nosso contexto hoje, não como promessas falsas, mas como com entendimento da relação que Deus tem com o seu povo e das fases que nós enfrentamos debaixo da soberania de Deus para cumprir em nós os propósitos dele. Então, fique firme em sua oração, perseverança, buscando ao Senhor. Nós todos devemos unir as nossas orações em espírito, buscando que o Senhor nos restaure a sorte. Vamos orar nesse sentido, pedindo ao Senhor que Ele nos conduza? Senhor Deus, nós
Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. E, ó Pai, não somente nos salvou, como o Senhor nos deu consciência dessa salvação. Nós sabemos que somos salvos. E por isso, ó Pai, nós estamos muito alegres. Nós estamos muito agradecidos, ó Pai, porque poderíamos certamente estar perdidos mundo afora, soltos por aí, sem conhecimento da salvação, sem desenvolvimento de fé, longe da tua casa, longe do teu povo, ó Pai, mas o Senhor nos restaurou, nos redimiu, o Senhor nos salvou. E por isso, ó Pai, nós ficamos realmente como quem sonha com a terra prometida, nos céus, na volta de Cristo Jesus. Ó Pai, ainda assim nós estamos num momento que nos dá tristeza. Tristeza, ó Pai, porque nós fazemos parte de um corpo dos santos, mas nós não podemos mais nos encontrar por um tempo. Nós não podemos realizar o nosso culto, ó Pai, unindo as nossas vozes e cantar ao Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, restaura-nos ao culto, à comunhão, restaura-nos, ó Pai, como um país. Somos crentes espalhados por todo esse país e pedimos ao Senhor, restaura-nos, ó Pai, em tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. Restaura-nos, Senhor, na nossa comunhão de fé e de culto, mas restaura-nos também, ó Pai, como país, nas nossas finanças, no cuidado, ó Pai, que o Senhor tem para conosco. Ó Pai, preserva-nos dessa doença e abençoe aqueles, ó Pai, que estão enfrentando tratamentos e também já têm experimentado da Tua bênção, da Tua mão, do Teu cuidado, ó Pai. Nós pedimos de forma particular, mais uma vez, que o Senhor abençoe ali a restauração da vida, ó Pai, do Balduíno, que está na UTI do Hospital de Base, Senhor. O acidente é muito grave, a situação é muito grave, mas nós clamamos, ó Pai, que o Senhor restaure-o sem sequelas, que o Senhor, ó Pai, permita que, após passada a sedação, ele aos poucos vá se recuperando, não haja coágulos que causem sequelas, não haja grandes problemas, ó Pai. Abençoa, restaura, tem misericórdia da vida dele, ó Pai, e usa-nos para sermos canais de bênção, instrumentos de bênção do Senhor na vida dele, de toda a família da Alessandra, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ok, Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, até amanhã.